Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos R$60 em um plano. Hoje, dia 31 de julho de 2025, último dia do nosso mês de julho, e eu tenho aqui alguns dados interessantes, alguns dados importantes para compartilhar. Vamos começar aqui pela nossa tabelinha linda e maravilhosa, tá? Até o dia de ontem, eu coloquei aqui dia 31 de julho, banco inicial 136,95, que foi o valor que nós fechamos e encerramos as operações de ontem. Se é porque hoje eu já fiz uma entrada aqui. Ó, hoje eu já fiz essa entradinha aqui, estava olhando o mercado, encontrei uma oportunidade, fiz essa entradinha aqui, que já alterou o valor da nossa banca. Sendo assim, eu vou considerar o valor como o da banca de ontem, 136,95. Considerando a banca no valor de 136,95, até o presente momento, nós estamos com uma lucratividade de 16,95, né? Por quê? Porque, como é a apresentação dessa playlist, dessa série de vídeos, R$60 em um plano. E ao longo dos dias nós fomos trabalhando essa banca de R$60, fomos ali tendo lucro, e passado ali 10 dias, nós entendemos que por estarmos aplicando o nosso método, ele está funcionando, nossa postura operacional, nossa postura disciplinar, vinha tudo acontecendo de forma regrada. Então nós entendíamos ali que nós podíamos nos recompensar fazendo mais um depósito na nossa banca para ajudar a aumentar a nossa banca e os valores com que nós trabalharíamos. Então fomos lá, 10 dias depois, colocamos mais R$60, ficou um total de R$120 investido, mais os lucros da banca. E a banca ela seguia ali, né, consistentemente, tudo certinho, mesmo com os dias de loss, como tivemos aqui, ó, 18, 19 e 20, foram 3 dias, foram, se eu não me engano, sexta, sábado e domingo, onde fechamos no negativo. Depois, na segunda, tivemos um lucro bacana de 20%. Depois, na terça-feira, tomamos um stop e fechamos em prejuízo. Ou seja, no meio desse caminho aqui da nossa jornada, tivemos aqui um período onde nós operamos 5 dias e dos 5 dias apenas um lucrativo. Mas os dias seguiram e no final das contas nós chegamos até aqui, o dia 31, contabilizando um lucro total de 14,12% da nossa banca. Poderia ser maior se não tivesse acontecido aquele contratempo do dia 28. Quem acompanha os nossos vídeos sabe, no dia 28 aconteceu um incidente onde eu teclei ali distraidamente. Eu trabalho com valores de R$2, R$4 ali para operar, e distraidamente entrou o número de 42. E eu, sem perceber, aguardei a entrada, fiz a entrada, e depois que eu cliquei que a entrada estava em movimento, que eu fui dar uma olhada no valor, eu descobri que não eram R$2 nem R$4, eram R$42. Era uma entrada boa, uma entrada bem analisada, e tudo o que aconteceu era torcer para que aquele erro na digitação fosse compensado por uma entrada assertiva. Não foi o que aconteceu. Esses R$42 de prejuízo, eles fizeram um rombo na nossa banca, porque botou a gente estava, se eu não me engano, a R$158, a nossa banca estava naquele momento, e esses R$42 a menos, ele jogou a nossa banca para menos de R$120. Ou seja, ele ficou, automaticamente eu entrei no prejuízo, porque o valor do meu investimento ele está em R$120. Foram 2 entradas de R$60. Então, imagina como ficou o nosso psicológico, como aquilo ali sim, aquela ocasião sim, eu acredito que ao longo desse mês foi o nosso maior desafio, onde psicologicamente a gente foi testado para saber a nossa reação, como nos comportaríamos, e a sequência dos dias, o tempo, né, o progredir ali dos dias, da nossa forma de operar, ele hoje nos faz entender que nós lidamos bem
né? Nós entendemos, nós conseguimos administrar essa situação complicada, mantivemos o nosso trabalho, mantivemos a nossa metodologia, mantivemos o nosso processo disciplinar com gerenciamentos, e aí, graças a Deus, tá aí esse resultado, né? Por conta desse episódio do dia 28, a nossa banca ela está com lucro apenas de 14,12%. Porém, lucro é lucro. Então, dito essas coisas, nós vamos para o último dia de operações, nesse dia de julho, conservando aqui. E eu fico satisfeito. Satisfeito por quê? Porque nós temos cumprido as máximas que nós colocamos aqui. Que é, primeiramente, não quebrar a banca. Segundo lugar, buscar por lucros modestos. E terceiro, aplicar o gerenciamento de banca. Nós seguimos ali ao longo do mês, todos os dias operando. Com hoje vai a 17 dias, se eu contar até ontem, 16 dias operando, aplicando essas máximas, cuidando do nosso modelo operacional, nosso método disciplinar e aqui, ó, nosso psicológico bem ajustado. Por quê? Porque o principal é isso aqui. De tudo, de todas as ferramentas que nós temos, até mesmo a técnica, isso aqui, o ajuste mental, a parte psicológica, ela é fundamental. Ela é fundamental porque é ela que amarra todas as coisas e mantém o eixo de todas as coisas. Porque, ultimamente, eu tenho buscado por conteúdos que eles são mais voltados não para técnica, eu nem olho mais técnica ultimamente. Eu tenho me focado em conteúdos de cunho psicológico. Então eu vou atrás de podcasts, de entrevistas, eu vou atrás de traders que eles são renomados, que eles são respeitados no mercado financeiro, e aí eu pego conteúdos onde eles falam dessa parte psicológica. E por mais experientes que eles sejam, tem um momento ou outro que a cabeça deles desajusta e simplesmente eles acabam saindo do seu método disciplinar, e isso faz com que eles façam uma besteira. E são pessoas de décadas de experiência no mercado. Ou seja, isso me faz entender que o desajuste mental, um momento em que você dá uma surtada, que você não aceita, isso já aconteceu comigo aqui nos vídeos. Isso já aconteceu comigo aqui e está registrado. É um sentimento, é uma situação que ela está sujeita a acontecer com qualquer pessoa. Em um momento você fica desatento e você acaba prejudicando toda a sua forma de trabalhar, e isso acaba se revertendo em prejuízo, em complicação para o nosso trabalho. E se a gente não ficar atento, em um único dia, a gente entrega uma semana de lucro, a gente entrega uma quinzena de lucro, em um único dia a gente é capaz de quebrar uma banca, depois de vir com várias sequências de lucro. E em primeiro lugar, é isso que a gente não quer. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar lucros de maneira modestas. Em terceiro lugar, a gente vai aplicar, não que seja a ordem de importância, tudo isso, mas a gente vai aplicar o gerenciamento. O dia que não está dando certo, não está fluindo, a gente para, a gente estopa, porque o stop é nosso amigo. O stop, ele é o nosso momento de lucidez, de forma racional, pedindo para a gente se ausentar do mercado porque alguma coisa não está encaixando, alguma coisa não está certo. Então o stop, ele está ali para nos ajudar, para nos salvar, para tirar a gente daquela situação tensa, para que a gente possa sair, fazer outra coisa, refrescar a mente, voltar para o momento de lucidez, para que a gente sempre esteja diante do gráfico, diante do mercado, de forma centrada, de forma coerente, de forma lúcida, ok? Dito essas coisas, então vamos operar, vamos buscar por oportunidade no mercado. Lembrando que a primeira entrada no valor de R$2 nós já acertamos, então agora nós estamos dentro da modalidade de Soros. Essa primeira entrada minha no valor de R$2 é a entrada onde eu me dou o direito de buscar uma exponencialidade na minha banca, por meio de uma certa alavancagem, onde eu vou dobrando o valor das minhas entradas, a minha entrada mais o lucro, entrada mais o lucro, e tenho estado muito tentado a fazer um Soros nível 2.
Essa semana a gente tem acertado tanto na banca real quanto na banca de treinamento, nós temos acertado com frequência esses soros nível 1. Os soros nível 1, ele me tira de um valor de R$2, valor da minha entrada R$2, e quando eu acerto, ele me leva a um valor bruto de quase 7, de R$7 mais ou menos. Então, diminuindo o valor dos R$2 da minha entrada, eu fico com lucro líquido de 5, ou seja, dá aí algo em torno de mais de 200%. Mais de 200% de lucro trabalhando nessa modalidade de soros nível 1. Daí mais ou menos uma relação risco-retorno, onde eu arrisco 1 para ganhar o dobro. E atuando de forma conservadora, isso daqui é um número muito bom. Muito bom, e nós temos pensado, se tratando de opções binárias e trabalhando com coerência, trabalhando com toda a responsabilidade, a gente tem pensado na possibilidade de começar a exercitar os soros nível 2. Aqui eu vou traçar umas linhas de suporte e resistência para ter uma orientação, porque ao que parece o preço está querendo ficar retido nessa zona por um tempo. Eu só vou observar aqui, se o corpo dessa vela ela vai ficar abaixo da linha do suporte, ou se ela vai fechar dentro da linha. Fechou um tantinho abaixo. Fechou um tantinho abaixo, mas fechou. Isso significa que o preço agora ele está trabalhando numa região mais barata. Estava ali cortejando a tendência de baixa ali. Voltou para essa região aqui, de acumulação. Voltou a trabalhar nessa região. Se o preço ele volta a trabalhar nessa região de acumulação, logo, momentaneamente, tanto a região de resistência quanto a região de suporte, elas se tornam altamente validadas. Elas por si só, elas se tornam um filtro de peso para que a gente possa analisar e julgar, fazer entradas de compra e venda. Eu não tô encontrando muitas oportunidades, não. Preço numa tendência de alta forte e agora acumulou nessa região aqui. A distância entre a linha de suporte e a linha de resistência ela está muito curta. Esse spread aqui está muito curto. Normalmente o preço ele não segura muito tempo acumulado nessa região. Ele vai estourar logo para baixo ou para cima. E no momento, a gente não tem ideia do que vai acontecer, se vai estourar para cima ou para baixo. Tudo que dá para ser feito é aguardar, esperar o preço ele sair dessa região, tanto para baixo ou para cima, e observar a figura que ela vai formar assim que ela romper a região, tanto acima quanto abaixo. Aquela figura ali, se ela mostrar uma figura de força, de preferência uma estrela cadente, um martelo invertido, dependendo da região e a posição, isso dá um gatilho para a gente entrar em favor da continuidade do movimento. Eis aqui uma figura onde eu teria feito compra, tá? Nessa figura aqui eu teria feito compra. Não apenas pela figura somente, porém, por isso aqui, Olha isso aqui. Nossa, que linha horrível. Vamos de novo. Por isso aqui. O preço claramente
Principalmente aqui, ó. Essas 3 últimas velas, elas têm ficado dentro desse caixote. Isso significa que o preço aqui ele fez uma resistência, um suporte temporário, e dentro desse suporte temporário, o gráfico ele me deu uma figura de reversão, onde ele está me comunicando que ele rejeitou a tendência de baixa, recuperou e formou um martelo verde, me sinalizando que ele estava com alta probabilidade de dar continuidade. Então, ao ver essa figura aqui, nessas condições, eu teria feito uma compra para a próxima vela e teria tomado um loss aqui, porque a vela acabou que ela se configurou aqui, ela formou uma vela vermelha. Isso acontece, completamente normal para nossa leitura. Vamos ver aqui, ó. Olha o que ele fez. Fechou bem próximo. Lembra do que eu falei? A zona, ela não é uma linha. Ela é uma região. Então, apesar de eu ter marcado a linha aqui em cima, acabou que ela respeitou essa região aqui de baixo. Onde a gente tem aqui, ó, o preço tocando aqui, o pavio tocando aqui. Ela tocou aqui e decidiu retrair. Ou seja, é igual aqui. Isso vai me ajudar a acertar também a linha de suporte. Porque, como eu falei, o preço, a região, não é uma linha. Ó. A gente acerta aqui a linha de suporte, porque não é a linha que determina. É só uma região. Rompeu. Aqui, ó, acabou rompendo com uma espécie de vela de força aqui. Se ela secasse todinha, eu fazia uma compra em favor da continuidade. Figura linda. Figura linda. Rejeitou. O mercado no momento ele está meio lateralizado. No momento meio lateralizado. Aqui a gente pode até arriscar pegar uma venda. Não, já passou, já perdi o tempo. Já perdi o tempo da minha entrada aqui para essa vela aqui. Porque aqui, como essa vela ela fechou com rejeição na resistência, eu subentendo que a próxima vela fecharia vermelha. E para pegar o fechamento dessa vela vermelha, eu teria que ter entrado no máximo até os 2 segundos, para que houvesse o fechamento da mesma vela. Os topos. Os topos aqui eles estão cada vez menores. Ó. Topos cada vez mais baixos. Isso sinaliza para a gente força na ponta vendedora. Porém, os fundos, eu não posso dizer o mesmo dos fundos, porque os fundos eles têm se mantido aqui, apesar do topo mais baixo. Se eu tenho os topos mais baixos e o fundo aqui, logo a gente está formando, vamos lá, logo a gente está formando um triângulo.
estamos formando um triângulo descendente. Triângulo descendente costuma romper para cima, tá? Partindo de todo esse racional, toda essa leitura em microsegundo, a gente poderia ter pego a vela aqui no toque, que seria essa vela aqui. Subentendendo que um triângulo descendente ele rompe para cima, isso significa que essa região aqui ela está bem defendida. Só que quanto mais perto as velas nascem dessa região aqui de suporte, mais arriscado fica a gente pegar uma compra aqui. Elas estão nascendo muito perto dessa região. Quanto mais perto ela nasce dessa região, maior a chance dela furar o bloqueio. Apesar de hoje, quase 3 meses depois, lendo e explicando ao mesmo tempo, e eu já ter um pouco menos de dificuldade, eu ainda tenho uma certa dificuldade. É diferente quando você simplesmente opera e tem a atenção de operar. É diferente de você se operar, se preocupar em fazer as operações, ao mesmo tempo explicar o que está acontecendo. Você parece que divide a sua atenção em 2 frentes e eu tenho uma séria dificuldade de dividir a atenção. E aí o que acontece? Perdemos esse gatilho de entrada com base em tudo aquilo que eu expliquei, perdemos essa vela e depois perdemos a vela seguinte, porque esse padrão aqui é um padrão de força, indica rejeição na continuidade da tendência, que seria de baixa, rejeição, e aí a gente poderia ter pego essa vela aqui, mas na hora eu nem prestei atenção mesmo. Aqui eu teria feito uma venda, aqui eu teria arriscado uma entrada buscando uma vela vermelha, igual ela está fazendo aqui, de novo, ela, por causa desse sinal aqui. Essa vela aqui, ela me sinaliza continuidade na tendência. Se essa aqui fechar vermelha, eu entro. É um gatilho para eu entrar. É só ela fechar vermelha. Assim não. Assim não, companheiro. Isso aqui é um 2G. Aí a gente não entra, não. Essa é a vida de um trader. Esperar, esperar, esperar. E uma das razões pela qual eu escolhi operar M1 é porque, considerado a outros mercados e outros tempos gráficos, o nosso tempo de espera é menor. Isso faz com que o simples fato da gente ficar aqui por 1 hora de frente ao gráfico, a gente ficar esse tempo todo aqui e não encontrar oportunidade, faz com que isso seja muito tempo, porque o mercado de opções binárias ele dá muita oportunidade. O mercado de opções binárias em M1, o mercado de M1, ele dá muita oportunidade. Ele dá oportunidade em pouco espaço de tempo. Então a gente ficar no mercado esse tempo todo em M1 sem oportunidade, isso é incomum. Isso é incomum e é onde provoca a nossa... Deixa eu ajustar aqui. Isso. Então vamos lá? Vamos encerrar o conteúdo desse dia? Abençoado do cachorro do vizinho hoje não está dando descanso. São 3 horas mais 7 minutos. Ou seja, na minha concepção, ele já está fazendo hora extra hoje. Em contrapartida, eu tenho um vizinho aqui para trás que ele está fazendo a obra dele. E estou tentando pegar o intervalo em que ele para o som da serra mármore dele, né, da Makita, para a gente tentar fechar o nosso conteúdo desse dia. Tá? Hoje o mercado não está dos melhores, o mercado está complicado, está difícil. Consegui na conta real, eu consegui uma única oportunidade. Depois daquilo,
Eu fui fazer os fechamentos. Também tive um contratempozinho durante a operação que me desestabilizou emocionalmente, me deixou, de certa forma, com mau humor. E isso me ajudou na minha tomada de decisão de não operar mais. Porque eu tenho meu pré-trade e uma das questões, né, das perguntas do meu pré-trade é sobre o meu estado emocional, como eu estou me sentindo, se eu estou feliz, se eu estou normal, se eu estou bem, meu estado de humor. E eu percebi que durante o meu operacional houve uma variação no meu estado de humor. Eu saí de um estado neutro, normal, concentrado, para um estado ali meio que de mau humor. E isso, de certa forma, poderia influenciar em minha tomada de decisões, no que diz respeito a entradas não assertivas, poderia interferir na minha não aceitação de alguma forma eu descontar aquele sentimento, tentar descontar aquele sentimento no mercado. E para me preservar de tudo isso, eu decidi parar, encerrar o operacional, já que eu estava há quase meia hora também olhando o mercado e não vi oportunidade. Então, no intuito de me resguardar de todas as formas possíveis, já que nós tínhamos conseguido uma entrada e essa uma entrada nos deixou no lucro, eu decidi encerrar aquilo ali, voltar numa outra ocasião. Foi o que nós fizemos, tá? Voltamos numa outra ocasião, porém na conta de treinamento. Voltamos aqui dia 31, né? Meio-dia e 22. Voltamos na conta de treinamento e as duas análises que nós fizemos, ela se revelou não assertivas, né? Por que eu gosto do termo, da expressão não assertiva ao invés de errada? Porque quando eu me refiro a uma operação não assertiva, significa que eu segui o meu modelo operacional, segui minha estratégia, aguardei por oportunidades, fiz a leitura de mercado, a vela ela fez uma figura que disparou em mim um gatilho, onde eu tomei a decisão de fazer a entrada e ainda assim eu não ganhei dinheiro na entrada. Eu tomei um loss. Então não quer dizer que foi uma entrada errada. A entrada foi certa, porém eu não ganhei dinheiro com essa entrada. Por isso eu prefiro me referir a esse tipo de entrada como entrada não assertiva, ao invés de uma entrada errada. Por quê? Ao contrário disso, eu poderia ter feito uma entrada errada e ainda assim, contando com um golpe de sorte, eu ter sido lucrativo. Isso não quer dizer que o fato de eu ser lucrativo, eu teria feito uma entrada certa. Então, ser entrada certa ou ser entrada errada, o resultado ele é relativo. Não quer dizer que eu vou fazer uma entrada toda certa e eu vou sair lucrativo, assim como não me impede de eu fazer uma entrada errada e sair lucrativo. Então é por isso que eu me refiro a esse tipo de entrada como entrada não assertiva. Depois dessas duas entradas não assertivas, nós praticamos o nosso stop técnico como modelo de exercício disciplinar, mesmo também na conta de treinamento. Nós praticamos aqui e voltamos 1h33, um pouquinho mais de uma hora depois. E aí nós vimos uma entrada, pegamos a entrada e ela se revelou assertiva. Dito isso, eu não operei mais na conta real. A minha única entrada no dia 31 foi 10h41 da manhã. Apesar de eu querer, de eu gostar, eu decidi não operar mais hoje. E por isso nós estamos aqui para fazer o encerramento do meu operacional desse dia. O que é o meu raciocínio nesse dia? Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Voltar para a nossa tabela. Mostrar a tabela para vocês. Nós começamos esse projeto no dia 14 de julho, né? No finalzinho ali da primeira quinzena de julho. E nós viemos operando aqui praticamente todos os dias. Só teve um domingo que nós não operamos, foi o 27. O 27 nós não operamos. Fora isso, nós operamos todos os dias. Todos os dias da semana nós operamos. Até como uma forma de exercício disciplinar. E eu precisava gerar dados. Então eu combinei comigo mesmo que eu operaria todos os dias. E esse domingo que eu não operei foi um domingo muito agitado, muita correria de trabalho, porque eu trabalho principalmente finais de semana, eu trabalho com eventos.
e eu não consegui. A minha janela para operar era muito curta, eu teria que operar meio que apressadamente. E eu não quero operar dessa forma. Só como se eu tivesse obrigado a fazer entradas, a operar. Não quero trabalhar dessa forma. Como eu não teria tranquilidade naquele dia, eu preferi não operar. E seguimos o operacional. Seguindo todos esses dias, hoje encerra o 17º dia de operações nesse mês de julho. Nesses 17 dias, 1, 2, 3, 4, 5, apenas 5 dias nós fechamos negativo o nosso operacional. 5 dias, vamos lá, 5 dias dividido pelo número total de dias, multiplicado por porcentagem, 29,41%. Ou seja, eu tive meu índice de fechamento negativo, meu índice de erro ao longo dos dias, ele está em 29%, menos de 30%, ou seja, eu estou com uma margem aí de quase 71% no mês de assertividade no dia. Isso muito se compara ao meu número de assertividade em operações no geral. Acabou que eu estou descobrindo isso agora, poxa, muito bacana, que o meu índice de assertividade no mês, ele está muito igual ao meu índice de assertividade no geral, que é onde a primeira entrada ela me dá algo em torno de 51% e a segunda entrada ela me dá algo em torno de 22%. Ambas juntas me deixam com um índice de assertividade por período operacional de 73%. Muito parecido com o meu índice de assertividade no mês de julho, né, nesses 17 dias. Quase 70% de assertividade no somatório geral. Muito bacana. Baseado nisso, eu entendo que eu não preciso operar hoje. Como está o meu resultado? Uma única entrada, rentabilidade 1,29%, elevando a minha banca para 138,73. Então, ou seja, eu estou positivo hoje. É uma rentabilidade pequena comparado aos demais dias, é uma rentabilidade pequena, porém, lucro é lucro. Então, o que acontece? Como eu já compartilhei com vocês, eu tenho 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos de mercado, e eu já vivi muitos cenários. Muitas vezes, não digo nesse método operacional, mas para trás, muitas vezes eu fechei um dia negativo depois de estar positivo. Por quê? Porque tomado por ganância ou por qualquer outro sentimento que não aceitava aquela rentabilidade pouca, somado ao desejo de querer operar mais, me manter no mercado, me levando a fazer mais operações, eu acabava que eu fechava no prejuízo, depois de ter iniciado no lucro. E em algumas situações, tamanha era a minha revolta de fechar no prejuízo, depois de ter iniciado no lucro, que eu insistia, que eu entendia que o mercado ele precisava devolver. Não, primeiramente, eu queria voltar, recuperar o meu prejuízo de maneira que eu fechasse no 0 a 0. As poucas vezes que eu consegui esse feito, a minha mente ela me sabotou e ela me fez entender, bom, cheguei no 0 a 0, eu preciso agora fechar só com um lucrinho. E essa mentalidade me fez quebrar bancas onde, como em dias como o de hoje, eu comecei no lucro. E a nossa visão para essa fase, para essa jornada, a nossa visão é uma visão mais conservadora. E aqui estão os princípios que eu desejo seguir. Acima de tudo, eles vão funcionar como axiomas, eles vão funcionar como leis que eu preciso seguir, acima de qualquer coisa. Eu preciso manter esses princípios. Primeiro princípio, não quebrar a banca. Então, a minha atitude de hoje, de encerrar um período operacional, ainda que eu tenha uma rentabilidade pequena, ela está em conformidade com esse objetivo? Está. Segundo, buscar lucros modestos. Será que uma rentabilidade de 1,29% ele se encaixa no segundo mandamento, que é de buscar por lucros modestos? A resposta é sim. Terceiro, aplique gerenciamento de banca. Gerenciamento de banca, ele vai simplesmente me travar
para me ajudar a manter lucros e a não quebrar a minha banca. Ela vai proteger o meu emocional, o meu psicológico, ela vai funcionar como uma trava para eu não fazer besteira. Hoje eu nem precisei aplicar um gerenciamento de banca nessa minha banca de conta real. Na conta de treinamento, sim. Então acabo que eu posso responder essa pergunta do terceiro mandamento também como sim. O que eu posso dizer? Agora nós vamos planejar, considerando que eu não opero mais hoje em conta real, que é um combinado comigo. Apesar de gostar, eu adoro operar, eu gosto muito de operar. Operar me relaxa, operar me diverte, operar me desafia. Eu gosto de operar, eu gosto. Eu vou tentar encontrar depois alguns relatórios, algumas anotações de minhas passadas. Você vai ver que tem dia que tem mais de 50 operações. 30, 20, 30, 40, 50. Eu já cheguei a fazer mais de 100 operações em um único dia. Eu clicava desesperadamente. Então, nessa nova versão, onde eu entendo que eu preciso me reconstruir, me modelar, antes de primeiramente eu ter muito dinheiro e fazer muito lucro, eu preciso ser. Eu preciso fazer com ações, para depois então eu ter. É nessa forma que eu tô. E não pense você que o fato de eu ter aqui dias com 3, 4, 6, com menos de 2 dígitos de operação, não requer um esforço grande da minha parte. Exige um esforço danado, porque como eu disse para vocês, eu gosto de operar. Porém, o meu foco agora, a minha prioridade é na disciplina. O meu exercício desse mês de julho é disciplina. Onde, antes de qualquer coisa, eu anoto, eu escrevo um planejamento num caderno, eu combino as coisas comigo e eu me forço a cumprir as coisas que eu combinei comigo. E teve um dia, até onde eu estou lembrado com clareza, que eu rateei. Um dia, nesse dia aqui do dia 23/7, onde ele está aqui um azul mais claro, tem até um vídeo no meu canal sobre isso. Nesse dia aqui, foi o dia que eu não cumpri o meu combinado comigo mesmo e quebrei o meu gerenciamento. Eu vim para uma forma de operar, onde eu fiz as entradas, eu errei a primeira entrada, né? A primeira entrada não foi assertiva, a segunda entrada não foi assertiva, a primeira entrada não assertiva, aí eu mudei o ativo, e essa primeira entrada, que era a segunda entrada, ela não foi assertiva. Só que o movimento daquele ativo, de alguma forma ele me provocou e eu sabia que eu estava certo na leitura daquele ativo. Isso me forçou a fazer uma terceira entrada. Eu quebrei o meu gerenciamento porque naquele momento eu queria provar para mim e para o mercado que eu estava certo. E aí eu acertei aquela entrada, o movimento ele não desenhou o que eu queria, mas eu acertei a entrada no finalzinho. Eu entendo que foi um pouco de sorte, porque eu já tinha até aceitado, mas eu não sei dizer até hoje se eu respeitaria o stop ou se eu continuaria operando, e se eu estaria aqui para contar a vitória dessa banca, ou se eu pararia, não sei dizer. Tudo que eu sei é que eu quebrei o meu gerenciamento, eu quebrei o combinado comigo mesmo e saí no lucro. Por isso que essa anotação do 23, ela está em azul, porém um azul claro, para eu destacar. Eu lembro, o nome do vídeo desse dia aqui é Venci e Não Convenci, porque foi assim que eu me senti. Eu saí lucrativo, mas o sentimento foi de derrota, porque eu não fui disciplinado e eu não cumpri aquilo que eu estabeleci comigo mesmo. Para o meu processo disciplinar, aquele dia foi improdutivo, apesar de eu ter sido lucrativo, ok? Então é isso. Dado aos números, né, como é que nós fechamos o mês de julho? Como nós estamos fechando o mês de julho? Com uma banca, nós começamos com uma banca de R$60, que era a ideia do nosso projeto, R$60 em um plano. Toda hora eu chuto a câmera. Vamos lá, acertei. Então nós começamos com R$60, que foi a ideia do nosso vídeo, R$60 em um plano, e baseado nisso, agora a gente encerra o mês de julho
com a banca de 138,73. 138,73 ela vai gerar um lucro total nessa banca de 15,60%. Por quê? Porque no primeiro dia do vídeo nós fizemos um aporte de 60, 10 dias depois fizemos mais 60. Essa banca foi a 120, fizemos alguns lucros, chegou a 152, 158. Depois aconteceu o fatídico dia do dia 28, onde eu digitei errado lá e perdi uma entrada de 42 e jogou a nossa banca no prejuízo. Porém, seguimos o restante dos dias no plano, seguindo a nossa disciplina, nosso gerenciamento. Isso nos permitiu fechar o dia de hoje com esses um pouquinho mais de 15% de lucro, ok? Então, para amanhã, agosto, o que eu tenho em mente? Para agosto, nós vamos primeiramente fazer mais um aporte de R$60, que eu gostaria de ter feito ontem, mas eu decidi esperar um pouquinho mais, ser um pouco mais paciente na questão do aporte, para saber se fecharia tudo certinho em julho. Já que fechou tudo certinho, eu não vou operar, um combinado comigo, eu não vou operar mais hoje na conta real. Amanhã, antes de começar as operações, nós vamos fazer um aporte de R$60, elevando assim o aporte total do nosso bolso, dado ao nosso modelo operacional, nossa disciplina, o direito de chegar a um aporte total de R$180, 3 de 60, vamos chegar a 180 e vamos continuar trabalhando ao longo de agosto esse modelo, onde nós vamos operar de forma disciplinada, com consciência, aplicando a nossa estratégia, o nosso modelo operacional. E o nosso objetivo aí é levar essa banca aí, jogar essa banca, o nosso objetivo primário é jogar essa banca aí para R$1.000, ok? Não sei se teremos vídeo por vídeo nesse processo, mas eu creio que a gente vai encerrar essa série de vídeos quando nós chegarmos dessa banca, sair de 60 para R$1.000, da forma como foi combinado lá no primeiro vídeo que deu origem a tudo isso, ok? Então, esse vídeo de agora, o encerramento, ele é um vídeo técnico para quem precisa aprimorar a parte técnica, um vídeo com viés psicológico, para quem já tem uma estratégia, para quem já opera no mercado e entende que falta algo para que se possa ser consistente, ok? Um vídeo com viés psicológico, um vídeo mais técnico, com relação à parte operacional. Provavelmente você já até tenha um modelo operacional que se identifique com você, talvez você consiga encontrar num outro canal, ou a forma como eu leio o mercado e opero, você possa ajustar para a sua personalidade, mas o viés desse conteúdo do meu canal é exercitar mais essa parte, a parte racional, a parte técnica, onde nós vamos estabelecer metas, nós vamos trabalhar para cumprir essas metas e trabalhar toda a parte psicológica. Porque enquanto isso aqui estiver organizado, enquanto isso estiver aprumado, todo o restante, não só a nossa banca, mas a nossa vida pessoal como um todo, ela vai fluir. Mesmo que a gente atravesse os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo passa. Mas se a gente atravessar tudo isso, confiando em Deus e colocando a nossa cabeça ajustada, né, na nossa mente estiver serena, a nossa alma estiver em paz, a gente vai vencer não somente no trader, mas nós vamos vencer na vida. Ok? Então esse é o nosso conteúdo de hoje. A gente encerra esse vídeo com alegria, com sentimento de vitória, fecha o mês de julho entendendo que o nosso trabalho ele está acontecendo sem pressa, sem aceleração, sem o desejo de construir as coisas tudo muito rápido, muito acelerado. As coisas precisam ir devagar para nossa mente acostumar com esse processo. As grandes conquistas da vida, elas não acontecem num único momento. O camarada que ele se tornou um atleta, o cara que ele se tornou um profissional de excelência, o camarada que hoje ele tem um corpo definido na academia, não foi porque ele foi uma única vez e deu tudo de si naquele dia. E depois as coisas aconteceram. Foi porque ele combinou com ele que haveria uma mudança a partir daquela postura e ele se obrigou, ele combinou com ele, todos os dias manter aquele processo, todos os dias um pouquinho.
e aquele todos os dias um pouquinho, ao longo dos meses, ao longo dos anos, trouxe aquele grande resultado que ele tinha. Então a nossa pegada é essa, nós não vamos acelerar nada, nós vamos entender o nosso processo, seguir com calma, com cautela, para que as coisas aconteçam na nossa vida de forma natural e a gente não pregue uma peça para a nossa mente, que a gente siga totalmente ajustado, ok? Então é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima!